Olá pessoal, nessa aula de AM434 a gente vai entrar na prática aqui da extração de app de topo de morro. Então eu vou mostrar para vocês como que é o processo de forma mais geral e a gente vai fazendo etapa por etapa seguindo um roteiro. Bom, a app de topo de morro, eu peguei um exemplo aqui de um morro que tem ali nas proximidades da educação física, no campus da Universidade Federal de Viçosa, que vocês conhecem bem. E tem até uma via aqui que dá a volta pela divisão de saúde e vai sair lá na zootecnia. Então você pode ver que isso aqui é uma montanha, né, um morro. E como que a gente define a app de topo de morro aqui? Primeiro, a gente tem que delimitar esse morro, ok? Então tem que saber essa área aqui em volta dele. Para mim, saber a primeira condição, se ele tem 100 metros de amplitude vertical, então tem que ter aqui um ponto da base e um ponto do topo e calcular essa diferença de altitude. Ele tendo esses 100 metros de amplitude vertical, ele ainda tem que ter outra condição para ele ser considerado um morro, montanha ou serra lá de acordo com o Código Florestal. Essa área toda aqui, ela tem que ter uma declividade média de 25 graus, ok? Então você vai gerar uma declividade aqui do terreno, vai pegar todas as células que estão dentro desse morro e calcular uma média dele. Se atender essas duas condições, ele vai ser considerado um morro e nós vamos ter que delimitar aqui o terço superior dele para ser considerado como APP. Bom, a primeira condição, como que a gente obtém esses 100 metros de amplitude vertical, né? Primeira coisa, eu vou ter que ter aqui a hidrografia ao redor desse morro, né, que eu vou considerar aqui sendo a base do meu morro. Tem algumas metodologias mais eficientes que consideram também o ponto de sela, igual eu coloco o Código Florestal. Nessa nossa prática aqui, pessoal, a gente vai considerar a base do morro sendo o ponto de confluência da hidrografia mais próximo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a hidrografia, mesmo que a gente saiba aqui que não tem um rio passando, né? Na verdade, ele está subterrâneo aqui na UFV. Então, eu vou ter aqui, ó, o ponto da minha confluência, mais baixo aqui, e o ponto do topo, ok? Então, preciso ter esses dois pontos para mim calcular aqui a amplitude, beleza? Então, o ponto da hidrografia é bem tranquilo. A gente extrai a hidrografia numérica, igual a gente viu na prática passada, e vai extrair os pontos da confluência dessa hidrografia. Seriam os pontos de interseção aqui, os finais de cada linha. E com esses pontos aqui de confluência, eu obtenho ali a altitude no meu modelo. Então, vou ter a altitude desse ponto aqui. Já no topo de morro, já é um pouquinho mais complexo ali o artifício de você extrair esse topo de morro. O que a gente faz aqui para extrair esse topo de morro? A gente vai ter o modelo normal, vendo ele em perfil aqui, ó. Vou ter os topos aqui representados por esse mais aqui, né? Ou essa cruz. E o que a gente aplica aqui? A gente inverte o nosso modelo. Então eu multiplico ele por -1. O que vai acontecer quando eu multiplico ele por -1? Esse perfil aqui vai ficar dessa forma. Então repara que agora o que era topo de morro virou o quê? Uma depressão espúria. Então, eu invertendo o modelo, eu consigo achar que as depressões espúrias, e essas depressões espúrias vai ser os pontos de topo de morro. Então, com essa localização aqui da depressão espúria, eu multiplico depois pelo valor do MDE, eu vou ter essa altitude aqui do topo, ok? E aí eu consigo fazer aquela amplitude entre a base e o topo e ver se ele atende esses 100 metros. Já para a segunda condição, que é 25% da inclinação média, né, a gente precisa ter a extração do morro, dessa área do morro. E para fazer essa extração da área do morro, normalmente a gente utiliza o modelo invertido aqui, onde eu tenho aqui, ó, a depressão espura. Se eu fizer aqui a bacia de acumulação, ele vai me dar a área certinha desse morro aqui, ó. Então é esse processo que a gente faz aqui. Tendo essa área aqui do morro, eu calculando a declividade aqui de todo o modelo, eu vou usar aqui uma função
por zona, onde eu calculo a média aqui dos pixels que estão dentro dessa área do morro. Calculando essa média, eu vou ver se ele é maior que 25 graus. E aí eu tenho essa segunda condição aí implementada. Então, mostrando aqui um fluxograma geral da metodologia, né, eu vou ter o MDE consistente. Dele a gente vai extrair hidrografia numérica. Depois da hidrografia numérica a gente extrai a base dos morros, né? Aqui eu vou pegar e inverter o meu MDE. Depois eu vou extrair o topo. Desse topo com a base eu posso definir o terço superior para amplitudes que é maior que 100 metros. Okay? A parte aqui eu posso calcular a declividade do modelo e depois selecionar aqui os morros que têm declividade média maior que 25 graus. Essas duas condições aqui, ó, eu vou fazer interseção, declividade média maior que 25 e amplitude maior que 100, né, já com terço superior delimitado. E o que fizer interseção, que atender essa interseção, vai ser já a APP de topo de morro. Okay? Então vamos partir agora para a prática.